Uma boa noite para vocês. Meu nome é Fábio Nasri, acho que vocês já me conhecem, eu sou médico, geriatra, e nós estamos hoje aqui com vocês para conversar a respeito da aula 14 do nosso curso, né, que é uma aula que vai conversar a respeito da cirurgia espiritual, manejando o corpo físico e o perispírito. Como vocês já devem ter percebido, esse é um tema muito difícil, é um tema muito controverso e é um tema que gera bastante discussão e dúvida. E nós vamos tentar colocar para vocês uma visão dessa prática. É óbvio que não é a única e com certeza não é a melhor e talvez não seja a mais correta, enfim, só o tempo vai julgar, mas nós vamos abrir um pouquinho essa questão e conversar sobre ela. Vamos fazer com calma, lentamente, discutindo ponto por ponto. Esse é um tema controverso porque as cirurgias médico-espíritas não são sempre cirurgias médico-espirituais. E eu vou explicar isso para vocês em breve. Primeiro vamos definir o que é cirurgia. Cirurgia é uma especialidade médica que trata, sobretudo, de atender ou de tratar as lesões internas e internas do nosso corpo. E esse reparo, esse tratamento é feito usando auxílio de instrumentos, mas com manejo manual. Os instrumentos são próprios, né? E através do uso da mão, direta ou indiretamente, com instrumentos, os órgãos e tecidos afetados são tratados, removidos, enfim. Todo o tratamento feito por meio dessa especialidade conhecida como cirurgia, né, é, pode ser denominada de uma operação ou uma intervenção cirúrgica. Então, toda cirurgia ou intervenção cirúrgica pressupõe necessariamente o uso da mão e o uso de instrumentos. Isso como nós conhecemos na nossa medicina alopática, na nossa medicina tradicional. E a cirurgia é realizada em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e estes locais têm licença para tal. E também tem uma equipe treinada, ou seja, o cirurgião é um sujeito treinado, é um especialista treinado para esse procedimento. Ele é habilitado, certificado para realizar um procedimento cirúrgico. E uma cirurgia não acontece à toa. Uma cirurgia tem toda uma sequência, uma padronização, uma técnica, um planejamento, uma estratégia. Os cirurgiões estudam o caso antes de operar, determinam a melhor técnica cirúrgica. E fazem parte da cirurgia a asepsia, para não haver contaminação, isso é uma parte muito importante da técnica cirúrgica, a asepsia, e a hemostasia, para não haver sangramento fora de controle. E também existe sempre um acompanhamento pré, intra e pós-operatório prestado pela equipe cirúrgica, anestésica, pelo clínico, enfim. Tem todo um evento na cirurgia, né? Embora hoje sejam realizadas milhares de cirurgias pelo Brasil afora, diariamente, tudo tem que obedecer a regras, senão dá errado. É igual a viajar de avião, né? Existem milhares de aviões pousando, decolando no mundo, e só não acontecem mais acidentes porque tudo obedece a uma determinada regra e lei. Pois bem, por isso que as cirurgias espirituais elas ganham essa fama, porque frequentemente, né, existia, né, isso era muito mais comum no passado, sempre uma questão da manipulação, muitas vezes até um instrumento, faca, canivete, nós vamos falar sobre isso.
Mas é importante deixar um recado para vocês de que a cura espiritual ou o atendimento espiritual, como vocês já viram ao longo do curso em mais de uma ocasião, não precisa de uma cirurgia, né? Para que uma cura ou uma evolução de qualquer tipo de patologia que acometa o corpo físico ou o perispírito possa ser tratado, é importante que haja para o paciente a possibilidade do tratamento, né? A permissão para o tratamento, que é dado por mérito, seja porque ele necessita de um prolongamento, dentre outras possibilidades. Ou seja, sempre existe e é condição sine qua non que aquele paciente tenha essa possibilidade. Porque se ele não tiver, se não houver permissão, não vai acontecer a cura daquele paciente. Primeiro, e também é necessário, como vocês já viram, que exista a crença do paciente e do médium. E também o magnetismo do ambiente, quer seja em centro espírita, quer seja em qualquer outro ambiente, magnetizado, ambiente onde exista a possibilidade do fluido acontecer. E muitas vezes, quando o médium tem um magnetismo intenso, ou então a capacidade da entidade é tamanha que você não precisa muitas vezes nem de muitas condições locais, nem de muita sustentação, dado o magnetismo, a capacidade de manipulação fluídica e ectoplasmática do médium, né? Mas, enfim, é importante dizer que você não precisa necessariamente de uma cirurgia para definitivamente se curar. Dentre as possibilidades de tratamento, né, e é por isso que nós estamos inserindo esse tópico nesse módulo de tratamento, a cirurgia espiritual é um dos tipos de cura espiritual, junto com o passe, a transformação, a oração, enfim. Mas é um tipo de cura, né? Onde existe uma intervenção possível tanto na massa densa, ou seja, no corpo, como no perispírito. E, mais uma vez, podemos submeter ou nos submetermos a um procedimento desse tipo, objetivando a cura, ou a estabilização da lesão, fazendo com que ela não dissemine, com que ela não aumente de tamanho, né? Ou, muitas vezes, até como uma terapêutica coadjuvante ao auxiliar para o ato cirúrgico. Às vezes, como vocês vão ver na frente, evitando a disseminação de uma lesão, ou seja, mantendo uma determinada lesão em determinado órgão, evitando que se espalhe essa lesão pelo corpo, facilitando o procedimento cirúrgico. Quantas vezes a gente não escuta o cirurgião falar: puxa, eu esperava uma cirurgia tão complicada, mas foi uma cirurgia bem menos complicada do que eu imaginava, né? Ou então, quando ele fala: olha, puxa, realmente, apesar da punção ser maligno, tal, a cirurgia mostrou que a lesão era benigna. Ou então, evitando ou até atenuando complicações caso elas aconteçam, né? Muitas vezes, os pacientes, antes de ir para a cirurgia, submetem-se a tratamentos com passe, ou até mesmo a cirurgia espiritual, que é realizada a nível, muitas vezes, perispiritual, e faz com que, na matéria, as coisas fiquem mais fáceis, facilita a vida para o paciente e para o cirurgião. Eu quero crer, né, e nós vamos falar isso mais para frente, que boa parte das cirurgias espirituais, para não dizer talvez 80%, 90% delas, fiquem nesse âmbito. E digo mais, muitos centros e muitos passistas talvez nem saibam que façam cirurgias, que sejam feitas cirurgias espirituais nos seus centros espíritas e no momento de algum passe. Porque também as equipes médicas do plano espiritual não ficam fazendo alarde de que estão fazendo cirurgias. Isso não é uma coisa que se alardeia por aí. O procedimento é feito e simplesmente o paciente depois colhe os méritos, se for, mais uma vez, da possibilidade e da permissão
para aquele paciente que ocorra aquele benefício em prol da sua saúde. Isso é importante. Existe uma frase que o mundo espiritual não é espírita. Né? O mundo espiritual ele acontece, os espíritos estão aí, mas nem todo espírito é espírita. A mesma coisa acontece com a cirurgia. Nem toda cirurgia espiritual é uma cirurgia espírita. Para que uma cirurgia espiritual tenha conotação de uma cirurgia espírita, ela é realizada de preferência no ambiente abrigado. Por exemplo, num centro espírita. Não sei se vocês sabem, mas para que, por exemplo, os israelitas, eles costumam adotar a prática, né, da cirurgia da fimose nas crianças, né? Eles, em geral, toda criança israelita do sexo masculino é submetida à cirurgia da fimose, e muitas vezes isso é realizado por um rabino que tem essa habilidade. E esse rabino realiza essa cirurgia, muitas vezes fora de um centro cirúrgico, ele realiza essa pequena cirurgia, muitas vezes na sinagoga. Mas que para que ele haja, para que ele faça essa cirurgia, são necessários 10 homens israelitas formando um campo em volta da criança. Isso porque, por conta das perseguições ao povo hebreu, né, e as destruições das sinagogas, né, se colocava fogo, tal, os israelitas aprenderam que muitas vezes, quando você não tem um ambiente formal, né, uma casa, uma sinagoga, para você realizar determinado procedimento, 10 homens formam um campo sagrado, no qual aquele procedimento pode ser feito. A mesma coisa vale para cirurgias espíritas, ou seja, se você faz dentro de um ambiente abrigado, as chances de você ser bem-sucedido são maiores. Para que você seja bem-sucedido e faça isso em qualquer outro lugar, é necessário que você tenha um magnetismo absolutamente, né, fantástico, que você tenha uma capacidade magnetizadora muito grande. Né? Outra característica de um procedimento espírita é que não existe envolvimento financeiro. Não se cobra por cirurgias espíritas. Muitas cirurgias espirituais são ao redor do mundo, se cobra. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas além do Brasil, as Filipinas, elas realizam muitas cirurgias espirituais. E em alguns países do primeiro mundo, Inglaterra, por exemplo, se realizam cirurgias espirituais, mas lá se cobra. Né? Então não são cirurgias espíritas. Né? No espiritismo, como vocês também sabem, não tem rito, não tem idolatria a imagens, então não existe, não vai existir uma determinada entidade para a qual você faça destinações. Né? Em geral, os procedimentos se iniciam e terminam com preces. Né? Existe um profundo respeito para com o paciente e o médium ou a entidade, em geral, são muito humildes. Eles não realizam pirotecnias, não se gabam, não se mostram, não afrontam, não fazem gestos intempestivos, enfim, tem todo um ritual que é mais de baixo perfil, um ritual mais tranquilo, mais calmo, mais acolhedor, né? Sempre com muito silêncio. Né? Então, isso é importante, porque para as pessoas leigas é comum se associar qualquer cirurgia espiritual como sendo espírita. Isso não é bem assim. Como eu falei a vocês, cirurgia espiritual é comum no Brasil, nas Filipinas. É interessante porque nas Filipinas sempre é feito numa área mais rural. No Brasil, hoje, até se faz em grandes centros, aqui em São Paulo existem vários. Mas, em geral, é uma medida extrema e realizada quando as possibilidades da medicina convencional se esgotam
ou são sombrias. As pessoas muitas vezes buscam uma cirurgia espiritual quando não tem alternativa da medicina tradicional, né? E não contam para as equipes médicas que estão realizando cirurgias espirituais, não se compartilha isso. Mas também, até por conta de tudo isso, por os pacientes chegarem extremamente desesperados, desesperançados para uma cirurgia espiritual, e também por não contarem para as pessoas, né, por medo de críticas, elas acabam se sujeitando a fraudes. Isso acontece em qualquer ramo da atividade humana, onde você não conte para os outros, porque é solicitado que você não conte, e aonde você não tem esperança, você está muito desesperado e procura alguém que, de alguma forma, pode se gabar de uma certa habilidade. Ou seja, as fraudes acontecem em vários campos. Isso acontece nas cirurgias espirituais, né? E quais são os pontos importantes que podem ajudar a gente a imaginar que isso está acontecendo frequentemente? Os curandeiros, eles não permitem análise material. Ora, se alguém tira alguma parte do seu corpo, qualquer coisa que o valha, você tem todo o direito de falar: eu posso levar isso, eu vou entregar para um. Ou então já levar um frasco, qualquer coisa assim, que você pegou no laboratório e pedir uma amostra: olha, vou mandar analisar. Os curandeiros raramente permitem, né? E em alguns casos, a análise do sangue que pacientes coletaram mostrou ser falsa, né? E havia truques, né? Então, realmente existem fraudes, infelizmente, nesse meio também. Então, em termos de prós e contras, né, se nós formos fazer um arrazoado do que existe aí de relatos, ou seja, os prós são que muitas vezes as curas realizadas são de fato complexas, a ponto de se lesões inclusive sumirem de tomografias, de raio-x, de ressonâncias, né? Então, houve aí alguma mudança, houve alguma atitude, enfim, com relação à abordagem da doença com sucesso. Frequentemente, os verdadeiros cirurgiões de cura, eles fazem um diagnóstico antes mesmo dos exames demonstrarem. Muitas vezes eles chamam o paciente: olha, tem determinada lesão, tal. Aí o paciente vai fazer o exame e constata. Não tem dor. Essa é uma característica dos procedimentos cirúrgicos espirituais, eles não têm dor. Também não tem um sangramento importante, sangram, alguns outros não, mas muitos médiums de cura espiritual, inclusive, têm controle sobre o sangramento. Para de sangrar a hora que eles quiserem. E a recuperação do paciente é imediata, ele sai andando. Uma coisa impressionante. Existem várias e várias documentações de vídeo desse tipo de cirurgia, e você vê o cirurgião, o curandeiro, né, o cirurgião espiritual, inclusive usando facas, tal, coloca lá uma gaze e o paciente sai andando, né? O que é o problema? Além das fraudes, como nós já falamos, os contras são que muitas vezes essas cirurgias, na sua grande maioria, são pouco expressivas. Ou seja, vamos tirar um tumor do pulmão, isso é muito pouco frequente. A maior parte das cirurgias são de lipomas, que são lesões benignas, que são bem cutâneas, ou seja, muito fácil de se tirar. Pterígios, né, que também não exige nenhuma técnica cirúrgica muito acurada, né? Mas é importante que se ressalte, tanto no lipoma como no pterígio, quer dizer, não é porque o lipoma é algo que tecnicamente é fácil de tirar que você vai fazer isso na sua casa, né? E eu tenho certeza que também, se você se resolver iniciar-se, coisa que eu não aconselho veementemente, numa nova prática da sua vida e resolver se tornar um cirurgião espiritual e quiser começar com você mesmo, eu tenho certeza que você vai ter dor e vai sangrar. Ou seja, não é porque são cirurgias tecnicamente simples que elas não têm o seu valor, porque os pacientes não têm dor e não sangram.
Pterígio, para vocês saberem, é uma pelinha, é uma pele que cobre a córnea. E se ela crescer muito, ela cobre a córnea a tal ponto que vai cobrir a íris e a pupila. Então você não vai enxergar direito, você vai enxergar como se tivesse um véu em frente da sua pupila. Agora imagina, a córnea é um negócio extremamente irrigado. Você não vai pegar um irmão seu na sua casa e do nada vai resolver pegar uma faca e tirar raspar o pterígio a sangue frio, porque a córnea é muito inervada e dói muito. E esses cirurgiões fazem essas cirurgias sem dor. Então, não é porque é uma cirurgia tecnicamente simples que não tem o seu valor em termos de demonstração do poder desses médios. Né? Mas também tem a questão do contra, uma certa soberba, que às vezes esses médiuns acabam, esses cirurgiões espirituais acabam demonstrando ao longo do tempo. E na grande maior parte das vezes é aí onde eles tropeçam, porque começa a haver um certo orgulho, uma certa vaidade. E muitos maltratam os pacientes, né? São ríspidos, né? Às vezes estão inclusive incorporados por entidades que nem são aqui do Brasil, nem falam português direito e tratam os pacientes como porque realizam muitos procedimentos um atrás do outro. Não lavam as mãos, muitas vezes, entre os procedimentos, e tratam o paciente com rispidez, sem nenhum tipo de humanidade. Bom, eu vou trazer aqui, vou começar falando do José Arigó, que é o José Pedro de Freitas, que nasceu em 21 e faleceu em 71 em Congonhas, Minas Gerais. Talvez, por que eu decidi trazer o caso do José Arigó? Porque dentre os médiuns brasileiros, eu acho que ele foi quem mais representa talvez seja o melhor exemplo que nós temos para dar. Né? Ele era médium desde criança, ele não nasceu numa família espírita, de início ele não era espírita, ele sofreu muito no início da mediunidade, porque ele nasceu numa cidade extremamente católica. Né? E logo depois que ele se casou, ele conheceu o Dr. Freitas, sua mediunidade ficou ainda mais latente, ele era extremamente atormentado pela mediunidade, ele sofria muito, porque ele não entendia esse fenômeno. Mas, enfim, ele viu o Dr. Fritz, né, que se mostrou a ele, e comunicou a ele a sua missão, que era uma missão de cura, uma missão de ajuda e auxílio. Né? Quais eram as características do Arigó? Ele era muito humilde, ele era muito simples, ele era uma excelente pessoa, um ótimo pai de família, um ótimo esposo, né? E isso foi, na verdade, o que ajudou muito ele. Quando ele era mais jovem, ele já se comunicava com alguns espíritos que já diziam a ele, por exemplo, que ele não deveria ficar em rodas de amigo onde se falassem mal dos outros. Então, quando começava a falar mal de um terceiro, o espírito chegava e falava: sai daí. E quando ele queria aprontar, quando ele era obviamente jovem, né, como todo jovem, começa aí a sua iniciação na vida, toda vez que eventualmente ele tinha algum tipo de mau procedimento, ele puxava a orelha dele. Né? Mas então, ele começou, desde que começou a conhecer o Dr. Fritz, a realizar cirurgias, e era uma coisa que começou a ser espontânea. E ele não tinha a mínima cerimônia. Né? Ele podia, as pessoas às vezes visitavam na casa dele, ele olhava a pessoa e falava: vamos tirar isso daí, e pegava qualquer faca que tivesse na cozinha da casa dele e operava. Teve um caso famoso de um médico da NASA que veio conhecê-lo, porque ele ficou muito famoso, ele foi estudado por técnicos e engenheiros de todo o canto do mundo, inclusive do Japão, vieram conhecê-lo. E o técnico, o físico da NASA, ele não teve a menor dúvida. Ele olhou para ele e falou: olha, vou tirar esse lipoma. Na verdade, acho que ele era médico. Vou tirar esse lipoma, e tirou o lipoma do sujeito. Inclusive, foi filmado isso, tem filme.
E isso impressionou muito, porque realmente é o que eu falei, não doeu e não demonstrou saída de sangue. Ele foi estudado por universidades americanas, mas ele foi preso 2 vezes por exercício ilegal da medicina, né? Ele nunca cobrou nada. Ele ficou muito pouco tempo na prisão, porque primeiro que havia uma comoção popular muito grande para liberá-lo, porque de fato ele era uma pessoa muito boa. E segundo, porque realmente ele ajudou muita gente. E ele foi solto da primeira vez muito rapidamente, até porque um dos seus clientes era, um dos seus grandes amigos era o Juscelino Kubitschek. A segunda vez, ele não quis ser solto, porque ele achava que se ele aceitasse, por exemplo, um indulto ou um perdão, ele admitiria que ele estava errado, quando ele sabia que não estava. Então, ele ficou preso, só que foi um tumulto, porque os presos formavam fila, inclusive o diretor da prisão trazia a mãe para ele operar, então ele ficava ali fazendo cirurgias na cela, preso. Depois ele foi liberado, né? Ele nunca cobrou, realmente ele nunca cobrou nada. Ao contrário de muitos médiums que praticam cirurgia espiritual, ele nunca receitou remédio homeopático, nunca receitou fitoterápico. Ele receitava medicamentos alopáticos, muitas vezes sofisticados, modernos, em doses que muitas vezes os colegas médicos criticavam, mas ele dizia: você vai se curar. Quando ele recebia um paciente que não tinha condição de curar no início da sua prática, quando ele ainda estava muito no início da sua prática, o Dr. Fritz, através dele, porque ele atendia incorporado, dizia: o senhor não tem cura, o senhor vai fazer uma oração, o que eu vou lhe dar vai ser uma coisa que vai paliar, mas o senhor não tem cura. O que acontece, como eu vou falar mais para frente, é que com o tempo o próprio Arigó sentiu necessidade de entender o seu fenômeno. E aí sim ele começou a ler Kardec, começou a estudar um pouco de espiritismo, começou a atender no centro espírita. E aí as coisas começaram a ficar mais fáceis para o entendimento dele e para o entendimento do próprio Dr. Fritz, que também aprendeu muito estudando espiritismo junto com Arigó, né? E o que caracteriza o Arigó? Ele atendeu em 12 anos de mediunidade mais de 2 milhões de pessoas. De todos os tipos, ele atendia de tudo. E nenhuma destas pessoas prestou qualquer queixa. Ele só foi preso e quem apresentava queixa contra ele eram as associações médicas da época, né? Então, qual é a diferença? A diferença, em primeiro lugar, é que o Arigó, que não nasceu em família espírita, não era espírita, ele, ao longo do tempo, sentiu necessidade de estudar e de entender o fenômeno e começou a perceber que poderia fazer isto em ambientes abrigados, mas ele continuou fazendo também fora do centro espírita. Mas a grande diferença, ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa de boa índole, de boa moral. Ele desencarnou num acidente de trânsito, num acidente numa estrada, ele nasceu em janeiro de 71, sendo que em dezembro, no Natal, com a família, ele começou a chorar e ninguém estava entendendo por quê. Porque o Dr. Fritz já avisou ele que ele ia desencarnar cedo e que ele desencarnaria em breve. Então ele já sabia que o seu tempo de missão aqui já havia terminado. Então, eu acho que dos exemplos que nós temos aqui, o Arigó foi talvez o mais emblemático, vamos dizer, para trazer para vocês, né? E ele recebia o espírito do Dr. Adolf Friedrich Fritz, que nasceu em Munique, nós não sabemos a data. Existem 2 ou 3 biografias do Dr. Fritz que guardam algumas diferenças e algumas semelhanças entre si. Mas quem era o Dr. Fritz? Dr. Fritz
Ele aos 28 anos, faltando um mês para se tornar especialista em cirurgia, ele foi procurado por um general que estava com a sua filha gravemente doente nos braços e pediu para o Dr. Fritz para curá-la. A menina foi operada pelo Dr. Fritz, mas desencarnou. Em circunstâncias que a gente não entende bem, parece que houve um erro da administração de algum medicamento administrado por engano pela enfermagem, ou a menina tinha uma febre intratável, enfim. Fato é que o general entendeu que o Dr. Fritz foi culpado pelo desencarne da filha dele. Por ocasião disto, o Dr. Fritz foi preso, torturado, açoitado, ficou numa prisão subterrânea por anos. E na prisão ele recebia a visita da menina, da filha do general, do espírito da filha do general, e conversava com ela. E recebia a visita do Frei Fabiano de Cristo, que também conversava com ele, pedia a ele resiliência e tranquilidade. E lá ele fez o voto de que ele gostaria de continuar cuidando das pessoas, mesmo que ele desencarnasse. Mas um dia, um belo dia, a cela amanheceu aberta, ninguém sabe bem como, ele fugiu para a Estônia, estudou mais um tempo, até que ele foi depois recapturado, enviado ao fronte e desencarnou em 18, né, como cirurgião do exército alemão, numa batalha. Ele acabou sendo ferido e desencarnou. E aí, então, ele foi levado a conhecer Arigó, ele já tinha relações de outras encarnações, parece-me que ele ficou algo perto de 14 anos convivendo ou conhecendo o Arigó antes de se manifestar através do Arigó, né? E o Arigó, então, ele não praticava, como eu já disse, cirurgias em sessões mediúnicas. Ele não pedia a concentração dos pacientes, inicialmente na sua prática, ele não fazia uma prece antes. Ele usava um crucifixo e fazia o nome do padre, ou seja, ele ainda trazia ritos da Igreja Católica. O Dr. Fritz muitas vezes tratava os doentes com rispidez. E no início, como eu falei, ele falava quando o paciente não ia se curar. Depois, mais para frente, quando houve um maior entendimento, o Dr. Fritz fazia uma marquinha que só ele entendia na ficha do paciente. Essa marquinha dizia que aquele paciente não ia se curar, né? Mas ele já não falava isso diretamente para o paciente, ele não tirava esperança, né? E havia necessidade, às vezes, de uma demonstração. Então, às vezes, ele colocava a faca, como está aí embaixo nessa foto, e muitas vezes ele deixava a faca aí só para dizer para as pessoas: olha, a faca está aí, ninguém. É como se fosse uma demonstração, né, de superioridade ou de poder, né? E na época também ele não procurava auxílio de muitas instituições espíritas para adquirir, inclusive, o entendimento do que acontece com ele, né? Mas quando ele esteve preso, na primeira vez, ele recebeu a visita do Chico, né, e recebeu então do Chico a orientação de como proceder, assim, uma orientação, enfim, do que se tratava o fenômeno, né? E o Hermínio de Miranda é quem ajudou o Arigó na prisão a entender o que era. Foi ele que explicou o que era espiritismo, né? E o Arigó mesmo, ele era um médium fantástico. Ele tinha vários tipos de mediunidade, tinha um magnetismo impressionante. E ele sofreu muito com as pressões e perseguições. Depois que ele começou a entender um pouco melhor, aí ele se declarou já com maior entendimento do espiritismo e do que se passava, afinal, com ele. Bom, mas também a cirurgia espiritual foi alvo, inclusive, de um artigo científico, né?
Ou seja, encontra-se na literatura médica referência à cirurgia espiritual. E o autor é brasileiro, é o Alexander Almeida, hoje em Juiz de Fora. E o Alexander foi para a Abadiana de 16 a 18 de agosto e acompanhou o médium João Teixeira de Farias. Lá ele acompanhou 30 cirurgias, mas ele só conseguiu investigar 6 casos, ou seja, falar com os pacientes antes, fazer uma anamnese, uma história clínica, avaliar a cirurgia, o porquê que foi, porquê que não foi, se teve dor, se não teve, como foi a sepsia. O médium permitiu que ele avaliasse o anátomo patológico das peças, ou fizesse uma análise do que foi realmente tirado do paciente, e depois ele fazia um contato 6 meses após. Ou seja, das 30 cirurgias, apenas 6 permitiram que ele fizesse isso, os pacientes. E o médium, né, o João Teixeira, ele tinha o primário completo, ele era fazendeiro, atendia centenas de pessoas ao dia. E sem dizer o que a pessoa tinha, elas já recebiam receitas, ou seja, ele receitava sem perguntar o que elas tinham, né? E elas realmente se beneficiavam desse atendimento. Em alguns casos, ele indicava cirurgia espiritual. E aí ele perguntava para os pacientes: você quer visível ou não visível? Se o paciente quisesse uma cirurgia visível, aí sim ele cortava, tal, eram poucos minutos, um salão lotado, ele não tinha asepsia, não lavava a mão entre as cirurgias. E naqueles que a cirurgia não era visível, ele fazia a cirurgia no perispírito. Ele dizia que não havia necessidade de usar o bisturi, né? Mas que, às vezes, para as pessoas isso era importante, essa simbologia. Dos 6 casos, apenas 4 responderam em 6 meses, né? Esse caso 3, por exemplo, é um senhor de 58 anos que tinha um problema de alcoolismo, né? E uma dor incapacitante nas costas, já há 5 anos, e uma hipermetropia, ou seja, uma alteração onde ele não conseguia enxergar direito, né? Foi feita uma raspagem na córnea, introdução de uma agulha no carpo, ou seja, na mão. Em outros procedimentos, o paciente não teve dor. O citológico eram células escamosas da córnea, não tinha nenhum tumor, nada disso. E apesar de não ter feito nenhuma cirurgia maior, a evolução desse paciente 6 meses depois foi boa. A dor passou, ele se sentiu bem e o óculos dele diminuiu de grau. O mesmo foi com esse caso 4, uma senhora de 40 anos, professora de educação física, que tinha um cisto na mácula, ou seja, na vista, uma dor no estômago há 4 anos, e também ele fez uma incisão na fossa ilíaca, tirou um fragmento ali da região, e foi retirada também um fragmento da conjuntiva, ou seja, de uma parte do olho da pessoa. Não teve dor, e também o histológico mostrou só gordura, né, que foi retirado. Também retirado uma parte da cobertura da córnea, ou seja, mas também não era nenhum câncer, nada disso, mas a paciente evoluiu bem, com melhora da dor e a melhora parcial da visão. E nesses 2 casos de baixo, onde o paciente, no caso 5, tinha dor de cabeça crônica, também ele fez um raspado nasal, o histológico também não veio nada de muito alterado, e o paciente também não teve dor, mas ele referiu, depois de 6 meses, que o quadro dele continua inalterado. E no outro caso, aqui também no caso 6, 59 anos, sexo masculino, diminuição da acuidade visual por uma hemorragia na retina, também foi feito um raspado na córnea, foi o que foi retirado do procedimento do médium, não teve dor e a evolução também foi inalterada, ou seja, vocês podem ver que tem casos bem-sucedidos e mal-sucedidos. E o médium dizia que muitas vezes realmente o material retirado ele não espelhava a cirurgia realizada, porque na verdade a cirurgia verdadeira era feita a nível perispiritual e realmente a questão do corte era só para o paciente de fato acreditar
que alguma coisa havia sido feita, né? Então, o que nós podemos dizer um pouquinho a respeito dessa parte da nossa conversa? Que no Brasil, né, os curandeiros não são rurais, assim, eles são muito produto da sociedade moderna, eles são procurados por pessoas de bom nível sociocultural e econômico, eles não são procurados por pessoas é, com pouca instrução. Muitas vezes são pessoas abastadas, cultas, muitas são políticos, empresários, né? E muitas vezes existe um grande envolvimento emocional e um comportamento extrovertido do cirurgião, e essa aura que envolve esse processo de uma operação espiritual, muitas vezes pode influenciar o resultado. A gente não pode abrir mão aqui do efeito placebo também. E na literatura existem locais onde se cobra, não se cobra, e os bons resultados são mais frequentes onde se cobram quantias maiores, que é engraçado. Muitas vezes em países de fora você vê os pacientes falarem que melhoraram muito, mas eles muitas vezes pagaram muito por isso. Que também às vezes a gente acaba se questionando um pouco. A analgesia é um ponto comum e especial na cirurgia da córnea, porque, como eu falei, ela é muito irrigada, muito inervada, e algumas pessoas questionam se, pelo fato da pessoa estar sendo submetida a uma cirurgia espiritual, com todo esse contexto, essa aura que envolve o procedimento, se ela não acaba liberando endorfina, e muitas vezes acaba sentindo menos dor. E, como eu falei, muitas vezes não se tiram fragmentos patológicos, o que abre mão para questionamentos, inclusive. Mas os cirurgiões muitas vezes dizem os cirurgiões espirituais, que a verdadeira cirurgia é realizada em outra dimensão. Então, todas essas questões realmente abrem na nossa mente aí questionamentos, né? Voltando, o que acaba fazendo a diferença, né? Uma vez perguntaram para a doutora Marlene Nobre por que muitos médiums que são cirurgiões espirituais desencarnam precocemente. Ela respondeu porque muitas vezes eles se perdem na vaidade, se perdem no orgulho e eles desencarnam precocemente, que é para não se comprometerem mais e não comprometerem mais aos outros. No caso do Arigó, era sabido que todo o coordenador da equipe do Dr. Fritz era o Frei Fabiano de Cristo. E fazia parte de 16 médicos, além do Aleijadinho, o Dr. Takahashi, que era um ginecologista japonês, Gilbert, Charles Pierre e outros tantos. A parte da sepsia e da dor era controlada diretamente pelo Frei Fabiano de Cristo. E havia um espírito chamado Papudo que coordenava a segurança. Tinham 600 espíritos que coordenavam toda a segurança envolvendo o processo do Arigó. Inúmeros médicos, jornalistas, delegados se infiltraram para tentar desmascarar. E o Dr. Fritz era avisado pelo Papudo na hora que a pessoa entrava na fila que aquela pessoa era uma impostora ou era uma jornalista. Isso aconteceu com vários jornalistas. Existe um caso famoso até de uma pessoa que entrou, queria assassinar o médium, mas o revólver foi deixado no carro, essa pessoa estava na fila e o Dr. Fritz contou a ela: olha, o senhor veio aqui assassinar o médium, mas eu quero dizer que o senhor já foi, nós já sabíamos que o senhor viria, o seu revólver não está aí no seu corpo, está no seu carro. Aí a pessoa ficou muito assustada, enfim, existia todo um processo. Por isso que eu acho que, talvez de todos os médiums que nós tenhamos aqui, o Arigó talvez tenha sido aquele que mais representou um bom exemplo, um exemplo menos contundente. Depois da passagem do Arigó, o Dr. Fritz aparentemente se apresentou novas vezes, enfim, aí, mas como não é esse o tema da nossa fala, nós não vamos comentar muito isso. O que eu gostaria de deixar claro é que uma coisa é o médium e o seu magnetismo, outra coisa é o comportamento do médium na vida pessoal. O que realmente é importante é um alinhamento à ética, à humildade, à moral, e isso é o que faz, o que dá revestimento de seriedade ao procedimento.
Bom, mas as cirurgias também evoluem, essa é uma cirurgia robótica. E, por consequência, as cirurgias espirituais também evoluem. Né? Vocês vão ver, existe, por exemplo, o Greg Braden, que é um físico americano, ele trafega por a questão do holístico, da medicina quântica, e ele trouxe o caso de um hospital da China onde não se usa medicamentos, as curas são feitas com passe. E o caso que vocês vão ver é de uma senhora que tem um câncer de bexiga de 7,6 centímetros e ela foi atendida nesse hospital da China. E tinham 3 terapeutas ali com as mãos como se fossem dar um passe, e esses 3 terapeutas, eles foram para o procedimento já dizendo para a médium, dizendo para a paciente que ela estava curada, e que ela acreditasse que de fato ela já estava curada, que a cura já havia se realizado e que ela não precisava ter receio, porque ela já estava. Vocês vão ver na tela. Esse é a ultrassonografista no hospital. Vocês veem um tumor de bexiga, é essa bola que ela está apontando à esquerda no vídeo. Né? Essa é a lesão, ela congelou a imagem. Esses são, na China, esses são passistas fazendo procedimentos de cura. Né? São pessoas que estão sendo atendidas por eles. Né? E vocês vão ver em breve, o vídeo vai voltar novamente para a médio. Esses são os passistas que estão aí do lado, são os curadores que estão em pé. Agora ela vai fazer ultrassom e eles vão começar, vocês vejam o movimento nas mãos, eles estão já dizendo palavras para ela: você já está curada, você já se curou. Né? E agora vocês vão ver, à esquerda tem a imagem do tumor, que é essa lesão que ela aponta aí, como se fosse uma verruga que nascesse, isso tem 7 centímetros, é um tumor grande na bexiga. E agora, enquanto eles fazem o procedimento, né, ela vai mostrar, ela está novamente, agora à direita é em tempo real, isso, né, a imagem à esquerda está congelada, a imagem à direita é em tempo real, e agora vocês vão ver o que vai acontecer com a lesão enquanto os passistas estão fazendo o processo da cura. Né? Em questão de 2 minutos, não dura mais que isso, né? Vocês vão ver que a lesão à direita ela vai sumindo. Olha, ela já começa a desaparecer. E ela vai desaparecendo. Existem várias demonstrações disso. Esse vídeo foi demonstrado num congresso em Milão, onde esse autor palestrou, e esse vídeo está na internet. Então, como vocês veem, realmente não precisa de facas, tesouras, né? Porque a cura muitas vezes ela é basicamente no perispírito e se reflete no corpo físico. Nós vamos trazer um caso, né, do que realmente é o que mais acontece, é um caso atendido no Centro Espírita Caiba Chuta, onde lá é feito um atendimento com passistas, muitos dos quais são médicos, sob orientação do espírito do Dr. Albert. E no final de 2014, esse é um caso trazido pela equipe do Caibar, na época o doutor Rafael, o doutor Luiz Gustavo Mariotti também estavam ali à frente dessa equipe. Né? E no final de 2014, eles foram procurados por uma menina com 14 anos de idade, com distúrbio menstrual, purificação excessiva, enfim, ela tinha um tumor de ovário, e a biópsia demonstrou um tumor maligno raro, e era o segundo caso no Brasil. Né? E ela inicia os passes em novembro de 2014. Em janeiro de 2015, então, ela é submetida a uma cirurgia, o cirurgião refere que retirou toda a massa que ele poderia ter visto ao olho nu.
Mas o Dr. Albert comunica aos passistas que havia a chance de recidiva, e por esse motivo se colocaria um halo, um anel de energia no corpo perispiritual, na altura do útero, no perispírito, para blindar a possibilidade de metástases. Né? E aí perguntaram para ele do que era construído esse anel, ele falou que era do ectoplasma, doado pelos médiums, mas que esse anel ele se conectaria, ele seria uma conexão entre as zonas mais vulneráveis do perispírito, aonde poderiam ir do corpo físico, e os centros vitais, né, da onde poderiam estar aquelas células mais ainda vulneráveis a processos metastáticos. E através dessa conexão, as zonas vulneráveis seriam constantemente alimentadas, elas seriam inundadas por fluidos, por ectoplasma. Mas quem ia alimentar o anel era a paciente. Então veja a participação do paciente, através do evangelho, de preces, transformação íntima, bons pensamentos, ou seja, na medida em que o paciente se conectasse com o mundo espiritual e vigiasse as suas atitudes, os seus pensamentos, ele estaria alimentando este halo e, por consequência, a sua própria boa evolução. E para se colocar o halo, havia necessidade da permissão, da adesão mental do paciente à colocação do anel. Isso só foi conseguido depois da quarta semana, ou seja, demorou 4 semanas, 4 vezes, para a paciente mentalmente permitir que fosse colocado o halo. Ou seja, se você vai num procedimento desses numa vez e não simpatiza, não se entrega ao tratamento, você não vai realmente se beneficiar. E a evolução foi boa, né? A última avaliação por biópsia demonstrou que a ausência de lesão, tecido normal e a paciente estava bem até hoje. Esse é o exemplo mais frequente. Enfim, o que eu quero deixar para vocês é que esse tema é delicado, que hoje não há necessidade de cortes, o próprio Berbel, que é o médium lá de Franca, que faz cirurgia espiritual, foi aconselhado pelo Chico, não corte, não há necessidade de corte. Talvez tenha tido seu lugar numa época passada, onde esse tipo de fenômeno era importante, por uma série de razões da época. O fenômeno mediúnico que acompanha esses médiums é intenso, né? A mediunidade brota, né? A mediunidade não nasce necessariamente em leito espírita, em casas espíritas, ela é um processo espiritual. E aí, através da humildade, da conduta reta, do estudo, o médium vai se aperfeiçoando e vai se tornando um bom instrumento na mão da espiritualidade. Quando isso não acontece, os médiums se perdem na vaidade, no orgulho, podem desviar a conduta, enfim, e aí eles se perdem. E eu tenho certeza que em algum momento vão se arrepender muito disso. Hoje, vários centros realizam esses procedimentos cirúrgicos, e repito, talvez eles nem saibam, nem que eles realizam, e nem a pessoa que se submete sabe que, inclusive, foi operada espiritualmente. Para quem quiser se aprofundar, tem vários livros, esses são livros que eu recomendo, esses da cirurgia espiritual fala muito do Arigó, e, enfim, eu acho que é uma literatura interessante e é um tema muito difícil, eu espero ter contribuído, eu espero que vocês saiam dessa fala não convencidos de nada, a única convicção que eu espero que vocês tenham é de que a gente precisa entender mais isso, estudar mais isso, porque esse é um fenômeno que assombra tanto os espíritas quanto a classe médica, mas não é um fenômeno religioso, é um fenômeno que merece estudo científico e um estudo científico sério. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, estamos chegando no fim do curso. Vamos ter ainda mais uma fala, mais uma aula na semana que vem, depois um chat. E eu queria continuar agradecendo a vocês por estarem conosco. O meu forte abraço.